única história. Essa daí vai pegar fogo. Meus pais sempre foram muito ausentes por conta do trabalho. Todas as minhas lembranças de afeto são da moça que trabalhava lá em casa. Meu pai parecia ter transtorno de personalidade borderline. Meus pais se separaram e minha mãe começou um novo relacionamento. Esse novo namorado, na verdade, era meu pai biológico que ela reencontrou. Com o tempo, minha mãe se revelou extremamente narcisista e eu nunca me senti em casa. Nunca me deram um centavo além da comida que ela já fazia em casa pra família. Mas a ansiedade, procrastinação e o sentimento de impostor parecem não deixar eu viver isso tranquilamente. Me ajudem. Gente, eu tô muito chocada com a história. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E antes de eu falar qualquer coisa, antes de vocês saberem que episódio é esse, qual é o quadro que a gente tá falando hoje... Fez pra mim! Você tem que ser mais compreensivo. Que nada! Eu tenho que dar aqui o nosso merchan, falar um pouco antes aqui pra vocês sobre a nossa área de apoiadora. A gente acaba esquecendo. Eu acho que em alguns episódios vocês ouvem a gente falar, outros episódios não. Então, a gente tá tentando melhorar um pouco nisso. Mas a gente, primeiro de tudo, quer dar um beijão e um grande abraço nos nossos apoiadores. Porque sem vocês o podcast não estaria aqui. Vocês super incentivam a gente a continuar. O que eu posso fazer? Ele tá pagando o colégio dos meus filhos. E se você se tornar um apoiador nosso lá pelo meio do Orelo, que vai estar aqui o link na descrição do episódio pra você se tornar um apoiador, você ganha um episódio extra por mês. E, sem querer se gabar, mas tem ótimos analisandos por lá. Tenho muito analisando o extra lá. A gente já tem mais de 10 episódios, a gente tem uns 14 episódios, 15 episódios. Então tem muito analisando se você estiver sentindo falta desse quadro aqui. Que é o que eu quero falar aqui hoje com vocês. Já faz um tempo que a gente não faz o quadro analisando. E hoje voltamos com tudo aí no ano de 2024. Pra quem não sabe o que é o Analisando, pra quem caiu de paraquedas nesse podcast, o Analisando é um quadro no qual vocês mandam histórias pra gente. Todo mundo sabe que tá mandando história pro podcast, sabe que é pra esse intuito. E a gente foca na anonimidade, no sentido de a gente não quer expor ninguém, a gente não quer machucar ninguém, a gente não quer que fique um caso público. A gente vai pegar histórias das vidas das pessoas, de situações que elas estão passando, problemas que elas estão passando, e a gente vai analisar, a gente vai trazer reflexões, a gente vai trazer pensamentos, assim, que eu e a Ana Luísa a gente teria, sendo psicólogas, olhando pra esse caso. Mas isso daqui não substitui, obviamente, uma terapia. Isso daqui é mais pra gente fazer uma forma de refletir e pensar sobre o que é que tá acontecendo. Então, se você quiser participar desse quadro, quiser enviar a sua história pra gente, você vai lá no nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, manda pra gente por lá, que aí vai entrar aqui na fila de histórias e vai ser analisado. A história de hoje, gente, normalmente a gente faz 2 histórias, mas a história de hoje é tão rica de detalhe, tão rica de coisas que a gente pode trazer pra vocês em relação à minha teoria, em relação à teoria da Ana Luísa, que a gente resolveu fazer um episódio dedicado só a uma história hoje. E eu acho que é um tema que vocês vão se identificar muito, que é um tema que a gente vai falar um pouco sobre autocrítica, sobre autocobrança e também sobre como é que é o nosso diálogo interior com a gente mesmo. Não sei se vocês já pararam pra pensar um pouco sobre isso, mas eu acho que hoje é a oportunidade pra gente refletir sobre esse tema. E antes... Para tudo! Antes da gente, de novo, gente, foi mal aí, mas antes da gente entrar de novo na história de fato, a gente queria primeiramente agradecer muito, muito, muito a Editora Sextante pela parceria, por esse episódio aqui que a gente tá gravando. Não sei se vocês sabem, né, a Editora Sextante, ela vende livros e ela enviou um livro pra gente super legal, um livro infantil. Isso eu não sei se vocês sabem, mas nós como psicólogos, muitas vezes, nós usamos livros infantis até em atendimento de adulto também, porque eu acho que algumas vezes é mais lúdico, explica melhor algumas situações do dia a dia. E a gente até já indicou aqui o Emocionário, que também é da Editora Sextante, mas eu acho que esses livros infantis, algumas vezes, eles podem ser muito complementares em atendimentos de adulto. Com certeza. E aí, a Editora Sextante, ela enviou pra gente um livro chamado Meu Dia de Sorte. O link vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha nesse livro. E como a Ana Tereza tava falando, né, assim, a gente gosta de usar porque muitas vezes o livro infantil, ele ajuda a gente a captar alguma mensagem ou entender alguma coisa, ou assim, deixa mais claro Com a linguagem, né, que o livro infantil traz. Com a história que tem, da gente entender a mensagem, né? Alguma mensagem, algum tema, às vezes na sessão que tá sendo trabalhado. E aí, esse livro foi muito interessante, né? Porque eu fiquei muito chocada, assim, com o final dele. E a mensagem vai trazer pra vocês o que passou pra mim, né? Qual o significado que eu dei lendo esse livro. Mas cada um pode dar o seu, né? E pra mim, foi sobre, primeiro, subestimar as pessoas, assim, né? A gente acha que o vilão tem a cara tal e o mocinho tem a cara tal.
E principalmente, na verdade, não sei se vocês vão se identificar, mas algumas certezas que às vezes a gente tem sobre as pessoas, sobre as situações, sobre a vida, que a gente trata como uma certeza, que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que vai dar tudo errado, a gente já sabe exatamente o que vai rolar. Os ansiosos, eu imagino, nossos ouvintes ansiosos devem se identificar com isso. E muitas vezes a gente tem atitude já porque a gente acha que aquela certeza vai, enfim, se concretizar, né? Mas muitas vezes não é o caso. E eu acho que esse livro, ele traz um pouco isso, assim. Quando eu comecei a ler ele, eu imaginei todo um cenário de como que ia terminar. E aí chega no final e eu fiquei surpresa. Então eu fiquei pensando que talvez seria um livro interessante de usar em um atendimento dentro desse tema, né? Da gente poder também estar aberto a se desfazer um pouco dessas nossas certezas e verdades que a gente tem sobre as pessoas e sobre as coisas. Então, fica aí essa indicação. Se vocês quiserem ver o livro e darem o significado de vocês, verem se vocês concordam com o que eu tô falando, se vocês discordam do que eu tô falando, seja psicólogos para usarem em seus atendimentos, vocês ouvintes que têm filhos e vocês queiram ler isso pros filhos de vocês, com essa mensagem ou com alguma outra, ou até pros nossos ouvintes que não têm filhos, mas que, como eu, gostam desse livro ou de outros livros infantis, pra volta e meia a gente se lembrar, a gente ler e se lembrar daquela mensagem que o livro tá passando. Então, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Muito obrigada mais uma vez, Editora Sextante, pela parceria. E agora vamos de... Primeira não, única história. Única história, gente. Ó, preste atenção que essa daí vai pegar fogo. Olá, meninas! Já ouvi praticamente todos os episódios do podcast e tem me ajudado muito de forma complementar à terapia. Minha história é extensa, mas vou tentar resumir. Meus pais sempre foram muito ausentes por conta do trabalho. Todas as minhas lembranças de afeto são da moça que trabalhava lá em casa, cuidou de mim dos meus 6 até os meus 17 e é o meu porto seguro. Meu pai parecia ter transtorno de personalidade borderline, do nada ficava agressivo e sempre gritou muito comigo, me diminuía, xingava e me colocava pressão por conta da escola. Aos 15 anos, meu primo, irmão, faleceu. Meus pais se separaram e minha mãe começou um novo relacionamento. Me contou que esse novo namorado, na verdade, era meu pai biológico que ela reencontrou. Lidei com muita coisa. Com o novo pai, tive muita esperança de ter essa presença de pai que não tive. Com o tempo, minha mãe se revelou extremamente narcisista, me excluía do novo núcleo familiar dela. Ela teve mais um filho com meu pai biológico, meu irmão mais novo, e eu nunca me sentia em casa. Ela mentia para os meus avós que tinha chegado tarde em casa para ficarem contra mim, reclamava quando me tomava banho quente, ou usava a cozinha para fazer algo para mim, entre mil outras coisas. Um dia, peguei o telefone dela e ela estava falando com meu pai biológico que eu era porca, só ia dar certo com um marido rico e que não fazia nada. Sendo que eu trabalhava em um shopping e fazia faculdade, tudo com meu dinheiro desde os 18. Nunca me deram um centavo além da comida que ela já fazia em casa para a família. Também tive muitos relacionamentos tóxicos, tanto com namorados quanto com amizades. Enfim, hoje em dia moro sozinha com meu marido, que é mais do que imaginava, me trata super bem e temos uma relação muito tranquila. Hoje parece que tenho tudo o que sonhei, mas a ansiedade, procrastinação e o sentimento de impostor parecem não deixar eu viver isso tranquilamente e com felicidade plena. Trato na terapia mais a autocompaixão. Ainda ouço diariamente vozes que me julgam, me colocam para baixo. Identifiquei que essas vozes são da minha mãe e do meu pai de criação, que aliás não sabe que ele é meu pai. Hoje consigo lidar com eles, ter uma distância saudável e entendi que não posso confiar mesmo, que não adianta achar que um dia essa relação será boa. Hoje estou num processo de me conhecer, entender quem eu sou, tentar viver o agora e calar essas vozes que me julgam o dia todo com coisas pequenas. Seja quando estou me arrumando, quando estou limpando a casa, quando decido fazer algo. Eu queria entender como eu posso tirar essas vozes da minha cabeça, como construir uma confiança maior em mim e em quem eu sou. Como tirar a importância dessas coisas que aconteceram há um tempo atrás? Assisti Red e me impactou muito por ver como ela lida com a mãe. Como ela cala as vozes julgadoras com o foco em imaginar alguém a acalmando e dando palavras de afeto e acolhimento. Me ajudem. Como construir essa voz de acolhimento quando você não tem uma referência? E aí? Gente, eu tô muito chocada com a história. Eu quase parei na história na parte do plot twist que... ela, na verdade, não tinha... o pai biológico dela era, na verdade, o novo namorado da mãe. Isso daí foi um grande plot twist pra mim. Mas por onde começar, né? Primeiro de tudo,
queria que você se sentisse abraçada, queria que você se sentisse acolhida aqui, porque não deve ter sido fácil. Eu não sei se você já consegue nomear tudo que você vivenciou, porque eu imagino que tenha sido muita coisa nessa parte da sua infância e adolescência, que é uma época que é muito importante para nossa construção de personalidade, de valor. E eu tô entendendo que você cresceu num ambiente abusivo, então eu fico pensando quanto isso não afetou o seu senso de valor próprio mesmo. E isso, obviamente, vai influenciar se você vai entrar em relações abusivas ou não. Normalmente, eu não quero botar, todo mundo, mas normalmente pessoas que entram em relações abusivas têm um senso de valor muito baixo e não estranham tanto esses abusos, porque já vêm de ambientes que sofrem abuso. Então, eu queria até te perguntar se você já conseguiu nomear todos os abusos que você sofreu. Talvez você nunca consiga nomear todos, mas assim, que você já reconheça que muitas daquelas coisas, tanto sua mãe quanto seu pai, estavam falando de um lugar pra te machucar. E não necessariamente estavam falando de um lugar que eu até me pergunto se eles realmente acreditavam no que eles estavam falando. Porque muitas vezes a pessoa ali que tá cometendo abuso, o abusador, é uma forma de controle, é uma forma de manipulação. Mas tem muitas vezes que as pessoas dizem coisas pra tentar controlar a gente muito no intuito, assim, das inseguranças delas, não de ser algo que elas acreditam que elas veem na gente. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Sim, uma coisa que eu tô pensando e que eu pensei quando eu li a sua história, assim, eu tô muito forte com a sua criança na minha cabeça, assim. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, dessa questão da voz, né? Você falou da voz de acolhimento, mas focando agora nisso que a Ana Teresa tava falando, né? Quando a gente é criança, entrando nessa questão do valor próprio, quando a gente é criança, a gente tem algumas referências ali, e normalmente são nos nossos pais ou nos nossos cuidadores, justamente dessa questão do acolhimento ou do não acolhimento, e de como que as coisas devem ser, e de como que as pessoas devem ser tratadas. Só que tem um ponto, gente, que quando a gente é criança, o lugar do adulto, na cabeça da criança, bom, é quem manda, é quem faz as coisas certas, é um ser muito onipotente, assim, né? O adulto tem muito poder, tem muita força, é a pessoa de referência, é a pessoa que toma as decisões certas, né? Então, assim, não sei vocês que estão ouvindo, não sei você, Ana Teresa, assim, mas ao passo que eu fui crescendo, fui amadurecendo, ainda sou muito nova, com 26 anos, mas certamente mais velha, né, do que quando eu era criança, quando eu era adolescente, mas assim, eu fui entendendo que adultos são só pessoas, são só adultos. Hoje, como uma adulta, eu vejo, caramba, eu sou só uma pessoa que tem erros, que tem questões, que não sabe lidar com muitas coisas, que às vezes machuca as pessoas sem querer, que é machucada. Por que eu tô falando isso tudo? Porque a criança não tem essa visão e essa noção madura e real do que é aquela pessoa que tá falando aquelas coisas para ela. Então eu imagino que você, criança, devia ouvir essa coisa da sua mãe, essas coisas da sua mãe, do seu pai, que, como a Ana Teresa falou, né, toda uma outra questão, assim, não consigo imaginar como que não deve ter sido para você descobrir isso tudo. E a criança ainda não tem esse discernimento de entender que aquelas coisas que eram faladas, a forma como as pessoas estavam tratando ela, não tem a ver com ela. Assim, não necessariamente, né? A gente tende a se culpar. É por isso que tantas crianças, quando vêm, por exemplo, os pais se separando, ou alguma coisa nesse sentido, é muito comum a gente ver essas crianças se culpando. Quando as coisas estão dando errado, a criança se culpa, né? Mas por que isso? Porque a criança não tem muito recurso e a criança não tem ainda a possibilidade de fazer esse discernimento, né? O adulto tá nesse lugar de muita importância, de muita referência. Então eu imagino que a sua criança foi desenvolvendo esse senso, né, de alto valor baixo, porque é isso, se eles são os adultos e eles sabem de tudo sobre tudo e eles estão falando isso e eles estão me tratando assim, bom, provavelmente tem algo de errado comigo, né? Provavelmente eles estão certos e eu sou o problema. Só que a gente, né, esse senso de valor que vem dessa época da infância não fica lá, né? A gente tende a ir repetindo, como a Ana Teresa estava falando. E você até falou, né, que você teve muitos relacionamentos tóxicos, tanto com namorados quanto amizades. E é isso, quando a gente vivencia isso na nossa infância, quando a gente não vivencia um lugar de acolhimento, de aceitação, de amor, esse amor, assim, amor genuíno, incondicional, é muito comum a gente repetindo esses lugares, porque lá dentro, lá no fundo, é o que a gente acha que a gente merece. Mas calma que daqui a pouco eu vou chegar em onde você tá hoje, assim, só voltei lá atrás pra tentar entender, assim, da minha percepção, né, de como que talvez esse senso de valor baixo pode ter sido construído, né? Que é isso, porque as pessoas te tratavam dessa forma
e eles deveriam estar certos, né? Mas assim, não é assim. A gente vai crescendo e a gente vai vendo que os adultos, que quando a gente é criança, né, a gente acha que eles têm esse lugar de poder, que tudo que eles fazem tá certo, então o problema deve ser a gente. Não é necessariamente isso, né? É importante você começar a questionar e a ver que não era sobre você. E começar a desmistificar um pouco essas falas. Você já falou de como não ter mais, né? Carregar mais essas falas e esses abusos que as pessoas fizeram com você, tanto psicológico quanto verbal. Eu não vou te dizer que vai sumir. Eu acho que a gente vai ter que sempre estar aprendendo a ajustar o som. E quando a gente fala de trabalhar com paixão... Gente, eu não quero, obviamente, passar pano para abusador nem nada, mas... A gente também, algumas vezes, ajuda a ter compaixão por essa mãe e por esse pai. Porque quando você me fala que a sua mãe, né, te excluiu do novo núcleo familiar, eu fico pensando o quanto ela não tinha recursos para lidar com a família antiga que ela tinha construído. E por mais que ela quisesse construir uma família nova, diferente, te excluir não ia excluir esse momento da vida dela. Só que eu acho que era mais fácil de excluir do que encarar o outro casamento que ela viveu, outra relação que ela viveu, que ela tinha construído, por mais insatisfeita que ela estivesse. Então eu fico pensando o quanto sem recurso ela é e o quanto... Um pouco triste de pensar que uma mulher adulta precisa diminuir uma adolescente para estar se sentindo melhor. Eu fico pensando o quanto essa pessoa deve estar mal psicologicamente para estar fazendo isso. Não tô falando isso no sentido para você aceitar tudo que ela fez, que eu acho que não. Mas pra gente pensar que, na verdade, a sua mãe, né? Que talvez, que nem a Ana Luísa falou, que você vê isso como uma pessoa bem resolvida, poderosa, adulta. Na verdade, é uma pessoa que eu vejo que muito machucada e muito perdida, pra falar a verdade. E volta pra esse ponto que a Ana Teresa tava falando, tá? Assim, E, gente, a gente tá trazendo isso tudo aqui, mas isso, não sei, na sua percepção, Ana Teresa, mas numa terapia são, às vezes anos e anos pra ir entendendo esse lugar de aceitação da própria história, aceitação dos próprios pais. E entender, obviamente, depois dessa aceitação, o que você quer fazer com isso. Porque é o que a Ana Teresa tava falando. Aceitação não é num lugar de você aceitar tudo que a pessoa faz com você. Mas você aceitar que ela tem o lugar dela, ela tem os motivos dela, ela tem as dores dela, e que isso não tem a ver com você. E aí, a partir disso, você vê o que você quer fazer com isso. E aí a gente entra nessa questão do amor próprio, né? Assim, que palavra clichê, todo mundo tá falando de amor próprio, que coisa de autoajuda, mas é real, assim. Eu fiquei pensando que talvez no consultório com você, né, na terapia, trabalharia um pouco esses lugares, assim, de uma amorosidade de você com você mesma. Por quê? É muito interessante, porque, assim, eu tava pensando nisso antes da gente entrar aqui pra gravar, né? Vamos ver se vocês vão me acompanhar nos meus pensamentos, que eu sei que às vezes eu me embolo aqui. A gente vai pra terapia e todo mundo. Eu já fiz isso, a Ana Teresa fez isso, quem viu essa história, quem tá ouvindo. A gente tende a falar muito dos outros, né? Assim, com motivo. Às vezes nossos pais não deram aquilo que a gente queria, que a gente precisava. Às vezes a gente queria aceitação, às vezes a gente queria acolhimento, às vezes a gente queria essa amorosidade, né? Com mais ternura e com menos crítica dura. Enfim, cada um pode olhar para a sua infância e o que teve, e o que não teve, e o que ficou faltando, né? E é difícil lidar com isso, né? Cada pessoa tem sua história e tem essas dificuldades que só quem tá ouvindo sabe das suas próprias. Mas volta pro que a Ana Teresa tava falando, que é, as pessoas têm seus limites mesmo no que elas podem dar. Os pais têm limites do que eles podem dar. Seu parceiro, sua parceira tem limites do que eles podem dar. Seus amigos, cada um com os seus. Porque o que a gente dá tem muito a ver com o que a gente também recebeu. E é todo esse ciclo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Até que às vezes uma pessoa para e pensa, não sei se eu gosto disso, não sei se eu gosto de ser assim. E tenta fazer diferente. Ou vai ouvir o podcast, ou vai fazer terapia, enfim. Onde que eu tô querendo chegar? A sua mãe talvez não teve os recursos e a possibilidade de fazer diferente com você. E eu sinto muito, mesmo assim. Imagino que deve ter sido muito, muito duro de viver isso. Mas você enviou essa história pra cá. E você tá na sua terapia. E você, inclusive, não sei se você percebe, você falou que você não tem uma referência de voz de acolhimento. Eu, em terapia com você, ia tentar explorar um pouquinho mais se você tem essa referência. Porque talvez você não tenha nos seus pais. E teria sido muito bom se você pudesse ter tido, mas infelizmente você não teve. Mas você até falou, por exemplo, que suas lembranças de afeto são dessa moça que trabalhou na sua casa. Que cuidou de você dos seus 6 aos seus 17 anos. Ela pode ser uma referência de voz de acolhimento e de afeto pra você. Você hoje falou que você tá num relacionamento. Que bom que você consegue estar num relacionamento de uma pessoa que te trata super bem. Que vocês têm uma relação tranquila. Então, assim, parte do processo é justamente ir primeiro aceitando aquilo que você não teve, né? Entendendo que não é sobre você. E olhando, procurando um pouquinho mais quais são essas vozes que você tem. Porque você tem recurso de fazer diferente da sua mãe, por exemplo, né? Só o fato de você ter mandado essa história já é isso.
E aí é curioso, assim, porque a Ana Teresa falou, né? Gente, não tem nada perfeito em relação a isso. Não tem. Eu duvido que tenha alguém que 100% do tempo tá sendo acolhedor e tá sendo amoroso. Então não se cobra também. Você percebe que quando você se cobra uma voz 100% acolhedora, você também não tá sendo acolhedora com você. Porque você tá se cobrando uma coisa impossível, que é a perfeição. Mas assim, é você perceber que você já tá fazendo esse movimento e que você pode fazer diferente. A gente julga muito nossos pais, muitas vezes, por não terem dado aquilo que a gente queria. A gente julga as pessoas por não nos acolherem como a gente gostaria, por não nos validarem como a gente gostaria. Mas quando a gente para pra ver, assim, a gente não tá se tratando como a gente gostaria, né? E só pra fechar essa parte, que é um trabalho que eu acho muito bonito, que é um trabalho de criança interior, que a gente chama em Gestalt terapia, não sei como as outras abordagens chamam. Mas que, assim, esse lugar de não ser validada, de não ser acolhida, você percebe que você já conhece, assim? Se você voltasse para aquela criança que você foi, que estava super precisando de um acolhimento e não foi acolhida, você já esteve nesse lugar, então é um lugar conhecido. Você sabe o que você precisa ouvir. Então, se você parar, fechar os olhos nesses momentos, respirar e lembrar dessa criança nesse momento que ela estava super precisando ser acolhida e não estava sendo acolhida, o que ela gostaria de ter ouvido? O que ela precisava ouvir nesses momentos que, infelizmente, ela não ouviu? Os pais dela não podiam dar isso para ela. Às vezes, os pais dela nem sabiam o que ela queria ouvir. Hoje, você, melhor que ninguém, sabe o que você gostaria de ter ouvido naquele momento. Então, esse é um pulinho do gato que eu dou pra vocês que estão ouvindo. Não é fácil, tá, gente? A gente tá tentando falar isso aqui em um episódio de podcast. Isso é um processo inteiro de terapia pra desenvolver. Mas um pulo do gato é esse, sim. Quando vocês estão percebendo que vocês não estão conseguindo ser acolhedores com vocês mesmos, tentem voltar lá pra infância de vocês, para a criança de vocês que não estava sendo acolhida e que com certeza tinha uma necessidade que não estava sendo atendida ali, uma necessidade emocional, e assim, pensa bem especificamente. O que aquela criança estava querendo ouvir? O que aquela criança estava precisando? É um vai ficar tudo bem? É um eu te amo independente? É um eu te aceito? É um calma, respira? Assim, só vocês sabem o que vocês gostariam de ter ouvido que vocês não ouviram. E aí, pensem que, hoje em dia, quando vocês estão se criticando a beça, quando vocês estão aí nessa voz com o chicote que eu gosto de chamar, é como se essa criança estivesse de volta. E como se vocês estivessem sendo, inclusive, esses adultos que talvez os pais de vocês foram, né? Que não estão conseguindo se dar isso. Mas só você sabe o que você gostaria de ter ouvido. E sabendo o que você gostaria de ter ouvido, você pode tentar praticar hoje, para você mesma, e falando essas coisas que lá atrás os seus pais não conseguiram falar. Fez sentido? Acho que fez sentido. Até porque eu acho que a gente tem em mente coisas que a gente gostaria de ter ouvido dos nossos pais. Nem que seja um pedido de desculpa, né? Mas a gente sabe as coisas que a gente gostaria de ter ouvido dos nossos pais. E pensando muito na terapia focada na compaixão, que é uma das terapias que eu trabalho no meu consultório, eu fico pensando em técnicas que eu aprendi no curso que seriam coisas que eu até que exploraria em terapia, mas queria deixar a sugestão. Não sei se vai ficar lúdico pra vocês o que eu vou falar. Mas quando você falou de construir essa voz, tem uma técnica que a gente muitas vezes pode até pensar no personagem pra essa voz. Ou até numa pessoa. Eu achei interessante quando na aula, né, eles trouxeram até o exemplo de, por exemplo, um paciente ter pensado num senhorzinho, tipo num velhinho, um ancião, tipo dizendo as palavras, acolhendo. Então, você pode sim usar a sua própria voz pra se acolher, ou você pode até pensar ou externalizar, meio que personificar a sua voz compassiva. Acho que isso é uma forma, se você quer uma coisa mais externa, né, pra te acolher. Como também tem a questão do toque. Tinha uma supervisora minha, né, uma professora, que ela falava que muitas vezes, pra ela, quando ela tá ouvindo coisas pesadas ou passando por momentos pesados, ela muitas vezes colocava a mão no coração ou fazia um carinho na própria mão dela, pra ela ter esse toque e esse acolhimento com ela mesma. E isso gerava regulação emocional, que eu acho que é tudo que a gente quer, né? Quando a gente tá se sentindo mal, quando a gente tá se sentindo triste, a gente ter ambientes de acolhimento pra gente conseguir se regular e abaixar a emoção, abaixar o volume um pouco da emoção. Então, a gente começar a entender quais são os arsenais de coisas que a gente pode ter ali no dia a dia pra gente se regular melhor. E também, muitas vezes, a gente, abaixando a emoção, a gente também consegue racionalizar melhor em cima dessas vozes. Porque eu imagino que algumas vezes deve vir como uma enxurrada, algumas vezes deve vir como uma lembrança, assim, que pipocou na sua cabeça. E isso tá completamente fora do seu controle. Mas o que você vai fazer quando essas coisas pipocam na sua cabeça é o que realmente importa. Então, a gente pode nutrir esses pensamentos e virar uma bola de neve, virar uma autocrítica,
virar só cobrança em cima de você, ou a gente pode aprender a vir o pensamento e de pensar, Poxa, isso aconteceu comigo, foi muito difícil. mas isso não pertence a mim, isso é a minha mãe machucada me machucando. Ou entender que isso que as pessoas disseram sobre mim é uma versão antiga minha, e é uma versão antiga minha que foi tratada muito mal, por sinal. É bem isso que a Ana Teresa estava trazendo, assim, como construir sua voz. Eu volto a dizer, você falou que você está no processo de se conhecer, de entender quem você é, o que eu acho muito importante, porque amor é isso, né? Assim, a gente fala muito sobre isso das outras pessoas. Como que você vai amar uma pessoa que você conheceu hoje, né? E aí a gente acha que o amor próprio vai vir assim, sozinho, né? Por ele mesmo, e que como que você vai se amar sem você se conhecer? Então é importante que nem quando você conhece outra pessoa e você enxerga aquelas coisas naquela outra pessoa, pode ser no seu melhor amigo ou na sua melhor amiga, pode ser no seu marido, pode ser, enfim, com quem for, que você enxerga assim, caramba, essa pessoa é incrível. O que torna essa pessoa incrível? Mas isso é com o tempo, né? Você vai vendo aquelas coisas muito específicas e muito únicas que tornam aquela pessoa quem ela é e que te fazem amar essa pessoa. Bom, esse mesmo processo cabe para a gente. Então é muito legal saber que você tá nesse processo de se conhecer, de entender quem você é. Que nesse processo você vai entendendo exatamente isso, assim. O que torna você você? O que torna você uma pessoa de valor? O que torna você uma pessoa que tem esse diferencial? Porque aí é uma visão minha, Ana Luísa, mas que a minha abordagem tem essa visão muito também, assim. que todo mundo tem esse brilhinho e que tem esse potencial. Mas muitas pessoas não conseguem desenvolver, muitas pessoas, enfim, estão muito adoecidas para conseguir desenvolver isso. A nossa sociedade é uma sociedade que tem muitas complexidades. Então, assim, não é tão simples perceber isso, né? Mas é isso, cada pessoa, dentro das suas possibilidades, pode tentar e dentro do seu tempo, do seu processo, percebendo, né? Então, você tá nesse processo de se conhecer, de entender quem você é, e é isso. E você percebe que quando você tá se arrumando, quando você tá limpando a casa, você decide fazer alguma coisa, você já entendeu que essas vozes são dos seus pais. Então, agora você construir a sua voz e com essas outras referências, como você mesma falou, hein? Te dando uma dica, mas a partir do que você falou, dessa moça que trabalhou lá na casa, na casa onde você morou. O que ela falaria nesses momentos, né? Que você tá ali se julgando, se criticando, quando você tá se arrumando, quando você tá limpando a casa. O que ela falaria? Diferente, sei lá, dessas vozes dos seus pais. O que seu próprio marido falaria, né? Assim, porque tem isso, né? A questão da voz, do acolhimento, enfim, dessa amorosidade consigo mesmo é uma via de mão dupla, né? Da gente poder ter isso com a gente poder estar em relações que promovem isso. Você falou do seu marido, mas eu fiquei até curiosa na terapeuta e tentaria entender com você. E suas amizades? São amizades que também reforçam isso? São amizades que te tratam bem, que são acolhedoras? Porque a gente vai espelhando muito, né? Então, você estar em relações que te dão esse acolhimento, que tem essas falas de acolhimento para você, você pode até já internalizar e tentar ter essas vozes também como referências para você. E aí, aos poucos, você vai construindo a sua voz, né? Com todos esses pequenos pedacinhos dentro de algo que faça sentido pra você e que satisfaça essa necessidade que você tá tendo nesse momento. Então, eu queria finalizar esse episódio já parabenizando você, porque eu acho que você já fez muito diferente. Isso dá muito trabalho. Eu não sei quem tá ouvindo, assim, sabe o quão é difícil você sair de um lugar extremamente ruim, extremamente tóxico e fazer diferente no seu dia a dia, decidir construir relações diferentes. Gente, isso é muito difícil, dá muito trabalho e são anos de trabalho. Então, eu queria, assim, já parabenizar você por tudo que você já construiu até agora. Talvez não esteja perfeito da maneira que você queria, mas já foi um longo caminho andado. E eu acho que o primeiro passo você já deu, que é a consciência. Você já tá consciente que essas vozes estão aí, você já tá consciente que essas vozes não são suas. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes. Isso não é seu. E eu entendo você carregar isso, porque isso fez parte da sua história. Mas você não precisa carregar isso daqui pra frente, até porque isso, muitas das coisas que você ouviu não diz a respeito sobre você. Apesar de as pessoas terem falado pra você, diz muito mais a respeito das feridas que as outras pessoas carregam, que elas estão transferindo pra você. Então você pode escolher carregar essas pedras que seus pais carregaram e jogaram em cima de você, mas você também pode, aos poucos, escolher soltando isso. Não é fácil o que eu tô falando, é bem subjetivo o que eu tô falando, mas é a gente fazer sempre isso. Isso é meu ou não é meu? Isso é alguém
alguém tentando me ferir, ou isso é sobre mim? Porque você também vai ter defeitos, você também não vai ser perfeita, mas isso não quer dizer que você não merece ser amada por conta disso. E eu não queria que você carregasse isso de se você não é perfeita, você não merece ser amada. E só mais uma coisa, pra gente fechar, presta atenção se você não tá mais uma vez repetindo como que seus pais eram com você, de olhar só pra falta e pro que você ainda não fez. Porque eu não sei se você tá percebendo que você já fez muita coisa. Você já me parece que tá fazendo bastante diferente do que fizeram com você. Claro, dá pra melhorar, quer melhorar suas vozes com você mesma, justíssimo. Mas fica aí, assim, só cuidado pra ver se você não tá repetindo isso mais uma vez, de olhando só pra falta. E não olhando e celebrando, acolhendo e se orgulhando do que você já fez até então. Que, bom, eu estou achando gigante. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se mexeu com você, se tem alguma coisa que a gente falou que não caiu bem, procurem atendimento psicológico. Eu estou com a agenda aberta. Vocês podem me achar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio. Como a Ana Teresa falou, né, gente? Aqui no podcast a gente tem nossas limitações, obviamente, do que a gente pode falar. De forma alguma é igual uma sessão de terapia, que dá pra aprofundar mais na história da pessoa, nas questões específicas. Então a gente sempre aconselha vocês a fazer terapia quando vocês puderem. E também o link para você se tornar um apoiador e entrar aí pra nossa grandíssima comunidade lá no Orelo vai estar aqui, junto com os livros que a gente indicou aqui dessa estante. Se vocês tiverem interesse em comprar, em adquirir, a saber mais aí, um pouco mais do que a gente tá falando, entra aí, compra, comenta aí com a gente se vocês gostaram dos livros, se vocês tiverem as mesmas percepções que a gente teve do livro também. E as nossas redes sociais também vão estar aqui embaixo, pra quem ainda não segue a gente, @podcast Psicologia Sincera, procura a gente aí nas redes sociais. E também aqui embaixo vai estar o Instagram do nosso editor de áudio, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. Não esqueçam, então, de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar o episódio. Gente, compartilhem, marquem a gente adora quando vocês marcam, a gente tá sempre compartilhando vocês também. E classificar esse episódio e o podcast com 5 estrelinhas, por favor. E é isso, gente. Tamo de volta no Analisando, tamo de volta em 2024. Um beijo e até semana que vem!